Em relação a agradecimentos, a gente gostaria de agradecer pela colaboração na realização desse evento à Biblioteca Brasiliana Gita e José Mindlin, especialmente ao diretor Carlos Heron e ao vice-diretor Alexandre Sais, também pela colaboração dos cursinhos, tanto na participação quanto na divulgação do cursinho da Poli, cursinho da Psico, cursinho Florestan Fernandes também. O design ficou por conta da Júlia Contreiras, a assistência técnica Carlos Pedroso e a gravação Juliana Schiavone, é isso aí. Bom, por enquanto é isso, e agora eu vou passar a palavra para o Alexandre Sais, que ele também quer dar uma palavrinha com vocês. E aí a gente já começa com a Carolina. Obrigado. É muito rápido, na verdade, reiterar o agradecimento. Esse projeto, e aqui está no site da biblioteca, eu convido a todos depois darem uma olhadinha, chamado BBM no Vestibular, começou lá em 2017. E o que a gente fez naquela oportunidade foi chamar professores aqui da universidade para fazer pequenos vídeos. Carlos, se puder descer um pouquinho, só para mostrar. Então, ali nesse BBM no Vestibular, o que vocês vão ver? Cada um dos livros do vestibular de 2017, aqui inclusive a Stefania inaugura aqui o primeiro vídeo, com um pequeno texto de introdução a cada um daqueles livros e depois vídeos de 10, 12 minutos em que os professores apresentam esses livros. Então eu convido também, quer dizer, eu acho que é uma atividade que vale depois para casa, etc., a conhecerem um pouco aquilo que foi feito em 2017 e que agora, em 2019, a ideia era, na verdade, fazer a parte mais física, poder reproduzir aquela proposta do BBM no vestibular, de explorar os livros do vestibular. Afinal, a gente está num ambiente que é uma biblioteca que tem tudo a ver com aquilo que é a nossa rotina diária aqui na biblioteca, e trazer pessoas que possam explorar esses livros com vocês, que são grandes interessados no assunto. O site da biblioteca, vocês têm a possibilidade de, inclusive, baixar esses livros, não só esses livros, mas uma imensidão de outros livros, muitos livros raríssimos, que inclusive dificilmente vocês vão ter acesso em qualquer outra biblioteca fisicamente, porque esses livros são raros, efetivamente. Vocês têm possibilidade de ou fazer pesquisa aqui dentro da biblioteca ou consultar esses livros, né, online no computador. Então convido vocês a conhecerem um pouco aqui, o Carlos está gentilmente passando aqui os vídeos, e dizer que essa iniciativa agora de 2019, eu preciso agradecer muito, então, aqui aos cursinhos, especialmente a Stefania, que eu acho que liderou todo esse processo com o cursinho Clarice Lispector, e que para nós é fundamental. Quer dizer, eu acho que isso aqui é um papel importantíssimo da universidade junto com vocês. Quer dizer, eu acho que é isso que é criar essas possibilidades de debate, de espaços de conversa a respeito daquilo que nos muito interessa, que é o conhecimento, a literatura, especificamente hoje. Então, de novo, eu agradeço e convido vocês a participarem, né? Eu acho que vocês já estão devidamente informados. O próximo vai ser sobre o Machado de Assis no dia 30 de maio, e convidar então vocês a que possam participar ao longo do tempo. Interajam com a gente, quer dizer, tem Facebook, tem blog da BBM, pode escrever, na medida do possível a gente tenta responder, façam demandas aqui via cursinhos também, para que a gente possa melhorar o nosso material e tornar isso cada vez mais útil para vocês, tá bom? Muito obrigado, e eu acho que eu já posso passar direto para a Carolina. Então, queria convidar a Carolina, muito obrigado pela presença, pela disposição. Então, ela que será a nossa grande palestrante sobre o Gregório de Matos, tá bom? Boa tarde, meu nome é Caroline e eu odeio o microfone, então eu estou super nervosa, não é pela palestra, é pelo microfone. Então, se eu usá-lo de forma errada, você me faz um sinal aí que eu vou entender que não está dando para ouvir, tudo bem? Eu sou professora de literatura do cursinho da turma matutina, do cursinho popular Clarice Lispector, ali da farmácia, e eles me pediram para dar Gregório de Matos, que é um dos meus poetas favoritos. Ele é fantástico e a gente vai descobrir por que ele é tão fantástico. Então, vamos lá, vamos começar com a época que tudo começou. A gente está falando do Barroco, certo? Todo mundo sabe o que é uma escola literária, não é? A gente, para facilitar o estudo da literatura, a gente divide ela em momentos.
Então a gente vê características similares daquele momento e a gente chama isso de escola literária, tudo bem? Então o Barroco é uma escola literária do período da Contra-Reforma. Então vamos primeiro idealizar como era o mundo dessa época. Porque o jeito que a gente pensa, o jeito que a gente vê o mundo é o jeito do nosso tempo. Eu acho que se eu perguntasse aqui, por exemplo, quem aqui considera que questões como racismo é errado, todo mundo vai levantar a mão. Mas se eu perguntasse isso daqui a 100 anos atrás, pouquíssimos se oporiam. A gente pensa que a gente está sendo muito à frente do nosso tempo, mas provavelmente a gente pensa muito igual. E daqui a 50 anos vocês vão todos olhar para vocês e falar: nossa, eu pensava desse jeito, não é? Quantas vezes a gente fala uma coisa, ou a gente falava, e hoje a gente repensa e fala: nossa, não era assim. Isso é por quê? Porque você teve acesso a um monte de informações e isso te mudou o jeito de pensar, porque você é fruto do seu tempo. E o Barroco, ele foi fruto da Contra-Reforma. Mas para a gente entender o que foi a Contra-Reforma, a gente tem que entender a Reforma, não é? Então vamos lá, é século XVI, 1517. Um dos monges, um estudioso da Alemanha, o Martinho Lutero, acho que todo mundo já ouviu falar, ele percebe que havia algumas disparidades entre o que as escrituras, a Bíblia falava, e o que ele via lá no clero. Não era muito igual, havia abusos, na verdade. Então havia, por exemplo, cobrança de indulgências, né? A história de esse pedaço de madeira que foi lá da cruz, vale, não sei o dinheiro da época, mas vale 32 quilos de ouro. E aí todo mundo via: nossa, é da cruz, se eu encostar eu vou ficar são. Parece coisas que a gente ainda vê hoje em dia, né? Mas você vê que é antigo. E tinha esses tipos de coisas que não haviam provas, tinha o clero fazendo manipulações para conseguir dinheiro. Tinha uma série de coisas que Lutero, como aluno, ele foi aluno do seminário, ele não achava na Bíblia. Ele lia e não encontrava. E como é que as pessoas iam saber que aquilo não estava batendo com o texto que se acreditava ser a verdade, que era a Bíblia, se ninguém conseguia ler o negócio? Porque era em latim. Para vocês terem ideia, missas no Brasil foram até a década de 60, 70 em latim. A sua avó, a minha bisavó, por exemplo, iam para a missa e não entendiam nada do que estava falando, só concordavam, falavam amém com todo mundo. E isso acontecia. E Lutero pensou: mas como é que as escrituras não podem ser interpretadas pelos cristãos? Então um dia ele escreveu 95 teses. Revoltado, ele viu tudo que tinha de errado, que não batia com aquilo que ele entendia, que deveria ser o cristianismo, e aí ele pega essas 95 teses e coloca na porta da igreja. E isso começa, pra gente, é o marco inicial da reforma. E a gente falando agora dessas incongruências da igreja, você vai ver como isso foi evidente na obra do Gregório de Matos. No Barroco já é muito evidente, mas o Gregório, essas hipocrisias da igreja é o que faz a obra dele ser tudo que foi. Então vamos lá, voltando lá para a Alemanha, colocou suas 95 teses, deu um burburinho. Lutero só não foi morto porque ele tinha apoio de alguns príncipes que queriam que a igreja, que a igreja perdesse um pouco desse poder que ela tinha, porque se a igreja é toda poderosa, para o príncipe não era muito bom, não é? Pensa aí, por lógica, eu quero fazer uma coisa e a igreja não vai me apoiar, é melhor que tenha alguém que me apoie, eu vou apoiar Lutero. E foi assim que Lutero não foi morto, por exemplo. Mas a igreja teve um plano, ela não ia deixar barato um homem que começou a levantar outras pessoas, né? Os presbiterianos, os batistas, todos surgiram nesse período, mais ou menos. E não ia se deixar assim: tô indo contra a igreja ia ficar calminha e falar: tudo bem, a gente entende, outra visão. Não foi assim. Teve o que se convencionou a ser chamado Contra-Reforma, que aí é quando a igreja faz lá as suas próprias teses, ela tem o Concílio de Trento, e ela, analisando tudo, ela fala: eu vou rebater o que foi falado comigo. Ela rebate, ela cria mecanismos de defesa para a fé dela. E aí a gente tem algumas coisas instauradas, que você já conhece, como a Inquisição. A Inquisição fez parte desse processo. A Inquisição, ela
Ela julgava e ela condenava e realizava a condenação, né? Então, ficou tudo na mão da igreja. E ela teve apoio dos príncipes, dos reis. O rei da Espanha, por exemplo, foi um dos grandes apoiadores desse período, os reis católicos. E esse era o mundo da época. Isso que a gente está falando agora é o século XVII. Então, o Gregório, ele nasceu no século XVII. Deixa eu pegar aqui a data. Ele nasceu em 1636 e ele era filho em Salvador. Ele foi o primeiro grande poeta que nasceu no Brasil. E ele era filho de fidalgos portugueses, tá? Então ele tinha poder. Ele vai falar tudo que a gente vê que ele falou, mas ele tinha as costas quentes, porque senão também não passaria disso. E ele nasce em 1636 e aos 14 anos, na época não era assim tão assustador quanto é pra gente, ele foi para a faculdade. Ele viajou para Portugal e estudou em Coimbra, se formou em Direito. Em Portugal, ele viveu com a corte, tá? Então ele vivia com gente importante, com os reis, conheceu muita gente, teve cargos muito importantes, ele chegou a ser juiz, por exemplo. E lá ele começou a escrever os poemas dele. E daqui a pouco a gente vai ler as poesias dele e a gente vai entender por que a poesia dele, onde ele ia, dava problema. E lá deu problema. Então lá quando ele tinha 47 anos, ele precisou sair de Portugal. Porque ele tinha ido contra alguns poderosos e estava um clima muito difícil para ele. Então ele sai de Portugal e retorna para o Brasil. Se ele foi para lá com 14 anos e está voltando com 47, você já viu que ele ficou 33 anos, né? Então ele ficou um bocado da parte da vida dele lá em Portugal. E escreveu poesias, fez várias coisas. Aí ele volta para o Brasil, volta para Salvador. E aqui ele recebe o convite do arcebispo para assumir alguns cargos muito importantes dentro da igreja. E ele aceita. Então ele começa a trabalhar, ele vira tesoureiro, por exemplo. Ele vira vigário. Só que também não dá muito certo. Porque o Gregório não dava muito certo nos lugares. Ele tem probleminha com a igreja porque ele não quer terminar os votos. E se ele não terminasse os votos, ele não podia continuar trabalhando lá. Então ele é retirado da igreja. E aí ele se apaixona por uma mulher, gasta todo o dinheiro dele e vai para a pobreza. E é na pobreza que a poesia dele se aflora, porque ele vive da boemia. Então ele começa a beber muito, sai com muitas mulheres, que é uma tendência artística, vamos chamar assim. E ele vai para essa boemia. E lá ele escreve várias poesias e é aí que ele satiriza bem. Eu vou ler o que a Academia Brasileira de Letras fala sobre esse período. Ela diz assim, ó. Vive então na boemia, aborrecido do mundo e de todos, e a todos satirizando. Quer dizer, aí que ele entrega tudo e aí não tem mais... Ninguém é perdoado, ele vai falar de tudo e de todos. Inclusive do governador da Bahia. E a gente tem que lembrar que Salvador é a capital do Brasil nessa época, né? Então ele está falando mal do governador da cidade, do estado mais importante do Brasil, que não era bem estado. Vocês entenderam a ideia? E quando ele fala mal desse governador, ele não é falar assim mal, assim, delicadamente. Ele criticava, ele descrevia o nariz do homem. Se vocês lerem os poemas escolhidos, vocês vão ver. Ele descreve o nariz dele, descreve que ele é careca. E não é assim disfarçado, tipo, eu tô falando mal de um governador. Não, ele fala nome, sobrenome e cargo, que é para não ter dúvida. E aí, a gente tem que lembrar a época que nós estamos, né? Século XVII. Esse governador, ao que tudo indica, era homossexual. E ele tinha caso com... Ele tinha caso com um funcionário dele bem... E era bem escrachado, assim, toda a sociedade sabia e Gregório sabia. Então Gregório faz várias poesias falando dessa... que ele via como uma hipocrisia, né? Porque era um homem que ficava ajudando todo mundo e fazia algo que era contra a lei. Eu sei que hoje, pra gente pensar, a gente torce o nariz, deve falar, nossa, como é assim? Ele falava isso. Mas pra época, pra igreja, era um absurdo. E eu vou ler pra vocês um pedaço que ele fala desse governador,
que é meio forte, vamos chamar assim. Hoje em dia a gente acharia forte, imagina na época. Ele fala assim, ó: mandou-vos acaso é o rei com as fêmeas não dormir, senão com o vosso criado, que é bomba dos vossos rins? Isso é um trecho do poema Apologia Cavalhosa, em defesa do mesmo governador Antônio Luiz. Quer dizer, com nome, sobrenome e cargo, para não restar dúvida. E aí ele fala mal desse governador, e aí ele recebe o troco. O governador ele é retirado, ele é afastado do cargo dele. Não se sabe muito bem se foi devido às críticas do Gregório, provavelmente não, outras coisas. Mas o próximo governador que entra gosta muito do Gregório, né? Porque quem tirou meu inimigo é meu amigo. Só que nem ele consegue defender mais o Gregório. Porque ele falava das freiras, ele falava dos frades, ele falava do arcebispo, ele falava do governador, ele falava de todo mundo. E ele falava sem esconder, sem disfarçar. Numa época que a Inquisição ainda estava por aí, rodando o mundo. Então, vocês imaginam o rebuliço que foi para a época, né? Porque a gente lê hoje e fala, caramba, você falou isso mesmo? E ele falou. E ele fala, tem uma poesia aí no texto de vocês que é, se eu não me engano, não, desculpa, é ao bom governador Antônio Luiz, que é um vídeo. Você põe, por favor, é o próximo. Não, é o próximo vídeo. Eu coloquei no ordem. Isso. É ao bom governador? É um pouco forte, tá? Mas tá no seu livro, leitura obrigatória. Não sou eu. Sal, cal e alho, caia no teu maldito caralho. Amém. O fogo de Sodoma e de Gomorra em cinza te reduzam essa porra. Amém. Tudo em fogo arda, tu, os teus filhos e o capitão da guarda. Bonito, não é? Você pensa no século XVII, você pensa nisso. Você fala realmente as pessoas falando palavrão por aí, a igreja calminha, ele falando isso do governador, do rei, do frei, de quem ele pudesse. E ele escreve isso sobre esse governador que a gente estava falando agora há pouco, que vai ser retirado do cargo. Você vê que ele nem disfarça o que ele está falando, todo mundo entende o que ele quer dizer, é escrachado, tem nome. E esse governador, quando ele é deposto, não fica por isso mesmo, porque ele não vai se vingar, mas o sobrinho vai. E o sobrinho ameaça matar o Gregório. Então, o Gregório ele não tinha que fugir, ele ia morrer. Só que ele tinha ainda um novo governador ao lado dele. E o novo governador falava, dessa vez não dá pra te fugir dessa daí. Você vai ter que ser exilado, né, degradado pra Angola. E ele vai morar na Angola por uns anos. Ele advoga lá, porque ele é formado em Direito. E ele vive muito tempo fora do Brasil. Até que o governador, de novo, precisa de uns trabalhos dele e traz ele de volta. Só que não traz mais para Salvador, para Bahia, porque você viu que ele deu problema. Manda ele para o Pernambuco. Lá no Pernambuco, ele já está mais calmo, sereno e tranquilo, devido à idade. E ele não é tão incisivo assim nas críticas. Ele escreve mais poesias sacras, e aí ele consegue o amorzinho das pessoas, porque você imagina que em Salvador ele não era muito amado, né? Então ele tem o apoio das pessoas e ele morre. Ele morre com tudo certo, morre como um cristão, um enterro bonitinho. E esse é o fim da vida do Gregório. Dúvidas até aí? Não? Então vamos lá. Agora vamos continuar entendendo o período. Então a gente já viu que o Gregório era polêmico. E dessa polêmica dele veio o nome que ficou famoso, que é Boca do Inferno. Porque você percebe que a boca dele não era muito santa, assim, né? Muito calma. Ele vai falar de todo mundo. Então, principalmente dos padres, as poesias eróticas dele, a maioria são voltadas para as freiras, por exemplo. Então ele descreve o que ele fez com a freira, o que ele deixou de fazer, o que ele queria fazer com a freira, o que a freira queria que ele fizesse com ele. Tem, por exemplo, a poesia
Pica-Flor, que seria o beija-flor, mas porque a freira chama ele de Pica-Flor, porque o porte físico dele, magro, pomposo, quer dizer, algo do tipo. Só que ele, obviamente, não ia deixar barato, escreve o texto, Pica-Flor, e ele fala que ela tem uma flor e tá querendo que ele fosse lá beber do néctar. Eu vou falar mais bonito assim, mas ele não fala assim, tá? Ele fala do jeito que você tá pensando, com todos os detalhes que você está pensando. Esse cara, ele era diferenciado, né? Então você entende porque ele ficou famoso como a boca do inferno, não é? Porque de santa não tinha muito mesmo. E tudo isso acontece na Contra-Reforma. É essa coisa que mais me surpreende. Alguém fala tudo isso da Igreja Católica neste período. E é um período em que a hipocrisia da igreja é vasta. Ele conta, por exemplo, em poemas, freiras e grávidas escondendo, tendo casos. Ele é bem descritivo, assim. A parte ruim do Brasil ele escreve todas. Ele fala que ele veio para descrever os vícios do Brasil. E ele descreve com certeza. E falando da igreja nessa época, eu sei que pra gente, quando a gente pensa assim, século XVII, não é? A ideia que a gente tem é de um mundo calminho. Não é? As mulheres obedecendo o marido mandando desmandando, a igreja poderosa lá, sem ninguém ir contra, porque ela matava, né? Ela tinha inquisição para resolver isso. Mas o Gregório, ele mostra pra gente, deixa documentado que não era bem assim. Que tinha mulher pulando a cerca, tinha freira pulando a cerca da igreja, tinha padre pulando a cerca. Todo mundo sabia que o filho ali de fulano era do padre. E ninguém fazia nada. Então, quando a gente pensa na Contra-Reforma, a gente percebe que a hipocrisia que Lutero falava que existia, Gregório vai descrever em detalhes, você percebe? Porque ele entendia que essa era a função dele, denunciar os vícios do Brasil. Ele amava essa terra, mas ele falou que ele ia denunciar da língua da cultura, percebe? É sempre para uma mulher que está abaixo. Mas você percebe ainda que ser freira está sendo melhor do que ser mulher casada, né, na época. A freira, ela tinha um status, ninguém ficava poldando tanto ela assim, quanto poldaria uma mulher casada. Ela poderia sair na rua. Ela poderia fazer uma série de coisas que essas mulheres casadas não poderiam. Então existia assim uma gama de freiras que viravam freiras querendo se livrar de uma vida que elas não queriam, que era de mulher casada. E tinha outro tipo de freira, que eram as que a família não tinha mais dinheiro para elas serem, por exemplo assim, um nobre, ele tem 10 filhos e 5 filhas, é muito caro para ele criar todo mundo. Essa herança vai ser desfeita muitas vezes. Então uma parte dessa galera ia para o clero, porque aí era gasto da igreja, entende? Não tinha que dar herança nem nada. E aí eles vão lá para... Essas mulheres se tornam freiras por causa do dinheiro pro pai, para facilitar. Elas têm vocação religiosa? Não. Elas estão lá só porque é melhor do que casar ou porque não ia dar para casar. Então, existe uma gama de mulheres lá nos conventos que elas não estavam lá para serem santas, púdicas, como a gente imagina. E a Mariana Alcoforado provavelmente foi uma dessas mulheres. Ela estava lá e ela se apaixona por um homem que visita o convento. E aí você está pensando, então você está me contando que nessa época, e é bem na época parecida do Gregório, século XVII também, os conventos recebiam homens que iam lá e eles iam lá namorar com a freira e todo mundo ia saber. E isso com a Inquisição aí solta. Isso vai super contra a nossa idealização de mundo da época, não é? Mas tinha. E a Mariana escreve carta para esse amor que abandona ela. Era um cônjuge francês que abandona ela. E ela escreve cartas apaixonadas, cantando para ele. Só que essas cartas vazam. Não tinha internet, mas você percebe que quando as pessoas querem, elas dão um jeito de vazar as coisas. E o namorado, ninguém sabe como, mas isso vira um livro chamado de Cartas Portuguesas. E ela se torna autora na França, sem nem saber que ela estava sendo publicada. E nesse livro é muito impressionante, vocês podem ler, é bem curtinho, ele é bem facinho de ler.
ela descreve o amor dela por esse homem. Ela conta que ela estava ficando doente de desespero, que ela sentia saudade, que ela não aguentava mais. E ela fala assim, até a Madre Superiora vê o meu sofrimento por você. Quer dizer, ela teve um romance e todo o convento sabia. E todo o convento falou, ok. E tudo isso é para lembrar a gente de que o mundo da época do Gregório não era tão simples. Por isso foi possível chegar um homem e começar a falar que as freiras queriam ficar dormindo com ele, chamou ele de pica-flor, mas era porque, na verdade, queria era ter um caso com ele. Não é? Você percebe que não está tão simples quanto a gente imagina? E aí você vai no seu vestibular. E aí você não vai poder citar, sei lá, na redação, se quer me pôr de exemplo no exercício, você fala assim, a professora falou? Não, a professora não entra no vestibular, certo? Você pode falar que existia umas certas calúnias, uns maus comportamentos da igreja e até mostrar que a Mariana Alcoforada, por exemplo, escreveu dentro de um monastério cartas amorosas, com todo mundo sabendo dentro do convento, que era por isso. Eu estou te contando esse livro que não tem a ver muito com o Gregório para te mostrar como o mundo da época era. E que o Gregório não estava falando à toa, assim, da cabeça dele. Era real. E por isso que dava tanta confusão. Então, nesse livro Poemas Escolhidos, a gente vai ter dividido em algumas partes. Eu vou pedir para agora a gente passar um vídeo. Esse vídeo aqui é de um filme, tá? Chama Gregório de Matos, o nome pegou, muito fácil. E ele foi feito em 2002. E aí vai mostrando o Gregório falando as poesias dele pelos cantos assim de Salvador, falando para todo mundo, as freiras ouvindo, os padres ouvindo. E foi bem assim. E só um detalhe antes. Como é que esses textos chegaram na gente? Esse homem conseguiu publicar isso, que hoje em dia daria problema. Não daria problema se seu pai te visse falando isso? Se eu fosse declamar esse poema que a gente ouviu do Gregório, assim, pro seu pai, na noite de Natal, não ia ser uma boa ideia, não ia dar problema. Se eu, dependendo da escola que eu estiver trabalhando, eu não posso declamar, por exemplo, essa poesia, embora a FUVEST peça, então, você vê. Mas eu não poderia falar, porque dá confusão. Mas esse homem escreveu. E como é que publicava? Porque existia o index, você lembra dessa época? Que eram os livros autorizados pela igreja. Não tinha nem imprensa no Brasil, só se publicava o que a igreja e o rei autorizassem. E tinha que se publicar em Portugal, na França, na Inglaterra, em qualquer lugar, menos na colônia. Então, como é que esses textos foram publicados, não é? De uma forma seguinte, manuscritos. Se escrevia, ele escrevia à mão, as poesias dele, super educadas, e saía distribuindo por Salvador. E aí alguém copiava, achava engraçado, copiava, e ficava passando de mão em mão. E tinha alguns homens poderosos que viam o valor que aquilo tinha e recopiavam. Então, a poesia do Gregório tem um negócio que a gente chama de poesia atribuída. É muito difícil a gente bater o martelo assim, olha, foi ele que escreveu. Porque como eram esses resquícios passados de mão em mão ali, bem na surdina, essas poesias, é difícil de você provar que foi ele que escreveu, tudo bem? Então, quando você fala, ouvir poesia atribuída a Gregório de Matos, é isso. É que ninguém está 100% certo de que foi dele. Segue as características, segue a época, e alguém falou lá, 200 anos atrás, que era dele. Então, a gente aceitou. Mas a gente não tem certeza. A gente aqui, porque o pessoal da Letras não aceita não, eles vão pesquisar e aí eles fazem várias teses sobre isso, tá bom? Então agora a gente vai ver só um pedacinho, por favor.
poeta do Brasil nasceu na Baía de Todos os Santos em 1636 e no batismo deram-lhe o nome de João, mas logo mudaram para Gregório. Gregório de Matos e Guerra, terceiro filho de Gregório de Matos, Dona Maria da Guerra, endinheirados, proprietários de fazendas, terras, canaviais, engenhos, mais de uma centena de escravos. Meus males de quem procedem, não é de vós? Claro, é isso, que eu não faço mal a nada, por ser terra e mato arisco. Isto sois minha Bahia, isto passa em vosso burgo. E pois cronista sou, se souberas falar, também falaras, e também satirizaras, se souberas, e se foras poeta, poetaras. Cansado de vos pregar cultíssimas profecias, hoje das culteranias quero hábito enforcar. De que serve arrebentar por quem de mim não tem mágoa? Verdades direi como água, para que todos entendais. Os ladinos, os boçais, a musa praguejadora. Entendeis-me agora? Esse trecho, ele dá bem essa ideia, né? De um homem que sai por aí falando, que vai falar um monte de verdade, sai gritando, um pouco bêbado, né? Porque ele tinha esse lado meio boêmio dele. Essa musa que ele fala, ele teve uma paixão, a Angélica, que ele canta vários cânticos sobre ela. Mas essa que foi a ideia, o que ficou mesmo do Gregório foi esse boca do inferno, saindo por aí falando verdades. Que a igreja, na época, claro, não chamava de verdades, não é? Ele era visto como mentiroso, como pornográfico, como uma escória mesmo. E de toda essa riqueza que foi falado no início, ele fica com nada. Mas você tem que pensar que ele já é o terceiro filho do casal, não é? Então ele já não ia ficar com muita coisa por nascimento. Ele seria um dos filhos ideais para ser mandado, por exemplo, para o clero, né? Mas ele não foi. Foi para Coimbra e mesmo quando o clero insistiu, ele não quis. Então agora eu vou ler para vocês o que a Academia Brasileira de Letras considera os fatos marcantes do Gregório. Ó. Ele é considerado para a Academia como o primeiro poeta a cantar o tipo brasileiro, o tipo local, produto do meio geográfico e social. Quer dizer, ele vai falar o Brasil como o Brasil era. Ele não vai usar a pílula, minha terra tem palmeiras, não. Minha terra tem padre e freira que sai por aí pulando a cerca. Tem um monte de político corrupto roubando dinheiro. Tem gente falsa, mentirosa, fingindo ser boazinha. Ele não canta assim o Brasil que a gente acha que seria cantado, não é? Ele canta o Brasil que ele via. E não era por falta de amor à terra. Ele fala que ele tinha que falar a verdade, trazer a verdade aos boçais. E aparentemente, quem fala verdades é boca do inferno, não é? E aí ele fala que as suas poesias foram admiradas por homens como Manuel Perro Rabelo, que foi um dos grandes homens a escrever a poesia dele e guardar em livros para que chegasse hoje ao que a gente acredita ser a obra do Gregório de Matos. Tudo bem até aí? Então essa é a grande problemática da obra dele. Agora vamos lá. Os poemas escolhidos, eles foram feitos pelo José Minsky José Miguel Vicente, desculpa. Wisnik? Peraí, deixa eu ver. José Miguel Wisnik, isso. E foi publicado na década de 70 aqui no Brasil. E aí ele faz um panorama dessas poesias atribuídas a Gregório de Matos e divide em 4, que são poesias poesia de circunstância, que aí ele divide em satírica e economística, e poesia amorosa entre lírica e erótica irônica, e poesia religiosa, desculpa.
Mas essa não é a divisão que a crítica, os mais especialistas do Gregório fazem. É uma versão mais diferente, porque ele junta alguns conceitos que a crítica normalmente não juntaria. Então, para a crítica, existe a poesia sacra, que é a poesia religiosa dele, que vocês têm um trecho aí na mão de vocês. Gente, tem para receber, se puder compartilhar com o vizinho do lado. Alguma pessoa assim quer fazer a leitura? Porque eu sou muito para ler poesia. Alguém quer? Algum ator escondido lá no fundo? Do coração? Um poeta? Não amado? Ninguém quer? Ninguém mesmo? Ninguém assim? Eu sei que alguém quer. Quem é você que quer? Levante a sua mão. Uma menina balançou a mão. É você? Não. Acho que ela quer um lugar mesmo. Então eu vou pegar aqui que me deixaram, não sei. Eu deixei um ali. Você pode me prestar? Obrigada. E aí a poesia sacra dele que a gente tem aqui. A Jesus Cristo, nosso Senhor. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa alta clemência me despido. Antes, quanto mais delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta vos irar tanto pecado, abrandar-vos sobejam só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história. Eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Então, essa poesia é uma poesia sacra. Sacra no sentido de religiosa, tudo bem? Para os meus alunos do cursinho, eu sempre falo que um discurso e um texto não é só nosso. Existe um conceito na literatura, na verdade no estudo, que a gente chama de dialogismo, que você não precisa saber porque não vai cair na sua prova nunca. Mas se você usar, é chique. Mas tem que saber usar. Perigoso. Então, melhor deixa quieto, só entenda. Que é assim, quando a gente fala uma coisa, por que você fala oi, bom dia para a pessoa quando você vê de manhã? O cérebro fazendo uma volta falando, porque me mandaram. Minha mãe me batia, falava bom dia. E aí você aprendeu a falar bom dia, certo? E sua mãe aprendeu com quem? E aí? Onde começou esse negócio de bom dia? Ninguém sabe. Mas não é. Mas você percebe que a sua fala de bom dia ecoa bom dias de muitas outras pessoas lá atrás? Porque o que você fala não é só você falando. É muita gente que você ouviu, que você viu, é os roteiros que tem ao seu redor, não é? É o país que você vive, a cultura que você vive. Tudo isso vai aparecer na sua fala e na sua escrita. Você percebe? Quer ver uma coisa que é... Então, assim, os costumes brasileiros, por exemplo, a gente não percebe mais, percebe? Mas sabia que tem gente que acha que quando vem pro Brasil esquisito, que a gente fala, oi, tudo bem andando? Principalmente em São Paulo. A gente fala, oi, tudo bem, tudo nada. Você não quer saber se a pessoa tá bem, não é? Aquela pessoa, você tem uma tia, todo mundo tem uma tia, um tio, alguém, que quando você fala, oi tia, tudo bem? Ela responde, ela fala, não filha, a minha perna, a minha língua, ela te conta a história da vida dela, não conta, você tem. Você riu e pensou nela. E essa sua tia, ela entende a pergunta, oi, tudo bem, no sentido literal. Ela tá respondendo pra você se está tudo bem. E obviamente que não tá tudo bem, porque nunca tá tudo bem. Não é? Mas quando você diz pro seu amigo, oi, tudo bem? Na verdade você está dizendo, eu vou começar a falar, tá ouvindo? Aí ele fala, tudo. No sentido de, tô ouvindo, fala aí. E aí você fala. Quem você tem já muito convívio, você nem pergunta no WhatsApp, oi, tudo bem, pra sua melhor amiga, pro seu namorado. Você fala, vocês que estão cerqueiros na minha casa, não é? Você já vai direto ao ponto. Você percebe que todos esses discursos vão vindo de outros discursos. E isso aparece no conceito que a gente tem de intertextualidade. Isso quer dizer o quê? Percebem isso nesse texto que a gente acabou de ler? Percebe? Eu vou acreditar que sim, vocês não respondem. Mas eu estou acostumada, né? Alunos, tudo bem?
Tudo mal. Você tá entendendo? A cara não muda, é impressionante. Então vamos lá. Ele fala aqui da ovelha perdida. Vocês reconhecem isso? Quem já foi, fez catequese ou vai para a igreja, ou de cristã, qualquer cristão, protestante ou não, reconhece. A ovelha perdida é uma parábola de Jesus falando sobre um pastor que perdia, ele tinha 100 ovelhas, perdia só uma e ele largava as 99 e ia procurar a única perdida. E aí ele fala depois também do filho pródigo, vai ter um capítulo 15 de Lucas, é todo mundo perdido. E Deus vai em várias figuras diferentes achando essas pessoas perdidas. Aqui o que a gente vê é uma intertextualidade fortíssima com a Bíblia. Quem conhece as parábolas que eu estou falando agora, da dracma perdida, da ovelha perdida, do filho pródigo, bate o olho e reconhece, não é? Quando você for fazer o seu texto, quando você for fazer o seu vestibular e for responder alguma questão, é bom que você tenha esse olhar, principalmente na poesia sacra, porque vai ter vários ecos desses textos sagrados da Bíblia, tá bom? Então isso é, por exemplo, uma poesia sacra, mas você vai ver que existe aqui uma terrível angústia, né? Porque ele pecou e ele está querendo viver em santidade, mas ele é pecador, não é? Você percebe isso? Eu estou fazendo assim, então vou confiar em vocês. E o que isso daqui significa? Que o homem barroco estava passando por isso, porque tinha vindo agora a reforma. A reforma começou a dizer que a igreja estava errada, e podia dizer que a igreja estava errada. Antes da reforma, você percebe que seria pouco provável aparecer um poeta como Gregório, porque ele é fruto do tempo dele. E nesse texto aqui a gente vai ver isso, essa angústia do homem que já sabe que a igreja pode estar errada, que eu posso ir contra ela. Desse homem que quer, mas esse homem não quer largar a fé. Então esse homem dessa época, ele tem essa dualidade entre a fé dele e, por exemplo, o pensamento científico. Porque teve o... Caramba, esqueci a palavra. Ai, Deus. Depois. Renascimento, muito obrigada para você que falou. E do Renascimento, ele lida com essa dualidade da fé cristã com o Renascimento, que trouxe uma série de mudanças para a humanidade, não é? Então existe essa dor no homem barroco, ele é muito pensativo, ele sofre porque ele se dá aos prazeres da carne, mas ele se arrepende, ele vive ali entre os extremos, entende? Entre o santo e o profano, entre o pecado que é a vontade dele, mas a vontade de ser santo. Então essa dualidade é muito frequente na poesia sacra de forma geral e na do Gregório. Estamos bem até aí? Então vamos lá. E tem a poesia lírico-amorosa, porque o homem não vivia só de falar mal das pessoas. Ele também se apaixonava. E ele descreve, a gente tem um exemplo aí no texto de vocês, que é a primeira, se eu não me engano, que eu me engano no caso, é a segunda. Aos afetos e lágrimas derramadas na ausência da dama, a quem queira bem. Alguém quer ler? Ninguém nunca quer ler, mas tudo bem. Ardor em firme coração nascido, pranto por belos olhos derramado, incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Tu que em peito abrasas escondidos, tu que um rosto corres desatado, quando o fogo em cristais aprisionados, quando o cristal em chamas derretido. Se és fogo, como passas brandamente? Se és neve, como queimas como porfia? Mas ai, quem andou o amor em ti prudente, pois para temperar a tirania como quis, que aqui fosse a neve ardente, permitiu, parecesse a chama fria. E é uma poesia bonitinha, você até esqueceu que ele escreveu tudo aquilo que ele te contei, não é? Você viu, o homem tem dois lados no barroco. Você lembra do Gregório, para pensar nisso. O pecador que saía por aí falando os absurdos que ele falava, que não era tão absurdo, porque acontecia de verdade. E o lado fofinho que queria a dama, que tinha uma musa que ficava sonhando. E dentro dessa poesia lírico-amorosa existe a poesia erótica, a
A que eu te contei no início, do Pica-Flor, por exemplo, é uma poesia erótica. Quando eu te digo erótica, ele descreve com detalhes. Ele fala os seus palavrões, ele descreve tudo. Tudo o que você está imaginando. Então, e vocês vão ler o livro, se não leram, vão ler ainda. E você vai ver que é bem detalhada essa parte. Eu não acho tanto que a FUVEST vai ficar pegando tanto nesses textos. Mas essa ironia e essa coisa que ele falava, a FUVEST pode pegar. Porque a gente está vivendo numa época que não se pode falar muita coisa, não é? A gente que é professor, então, a gente vai falar muita coisa mesmo. A gente tem que viver aqui, ó, pisando em ovos. Porque tudo que a gente fala pode ser usado contra nós, não é? Até vocês estão falando uma coisa, pode ser que alguém grave, não é? Você está distraído no metrô e alguém pode gravar você dormindo, não é? A gente está vivendo uma época bem parecida. E dá um medo maior de você falar, de você levantar a voz. Na época tinha Inquisição. Então devia ter um medo. A Inquisição fez 3 grandes participações no Brasil e nesse período. Mas não vou entrar nessa história. É só para você entender o porquê a FUVEST está pedindo o Gregório de Matos agora. Porque a gente está vivendo um tempo que todo cuidado com o falado é pouco. E o Gregório viveu um período que todo cuidado com a fala era pouca. Mas ele teve a coragem e a sagacidade de falar. E ele é lembrado até hoje por isso. Quantos poetas não falaram de coisas só bonitas, amenas e foram esquecidos no tempo? Mas ele ousou falar. E é por isso que ele é lembrado. É por isso que ele é chamado de o primeiro maior poeta do Brasil. Ele foi patrono da Academia Brasileira de Letras, que surgiu muitos anos depois, obviamente. Ele ganhou uma cadeira em homenagem a todo o trabalho que ele teve em vida. Mas a gente viu que ele não deu muito certo, ele morreu na miséria, né? E foi nessa miséria que ele escreveu esses poemas satíricos mais fortes, que ele ficou andando pelas ruas e falando. Então agora vocês têm o último poesia satírica, que aí ele descreve o que era naquele tempo a cidade da Bahia. Nem vou perguntar que ninguém quer responder. Muito obrigada. E nessa salva de palmas, pessoal, salva de palmas. Descreve o que era naquele tempo a cidade da Bahia. A cada canto, um grande conselheiro, que nos quer governar cabana e vinho. Não sabe governar sua cozinha, e podem governar o mundo inteiro. Em cada porta, um bem frequente olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha, para o levar à praça e ao terreiro. Muitos mulatos, desavergonhados, trazidos sob os pés os homens nobres, posta nas palmas toda a picardia. Estupendas usuras no mercado, todos os que não furtam muitos pobres, e eis aqui a cidade da Bahia. Que Bahia bonita, não é mesmo? Você pensa quando você pensa em Bahia, não é? Você pensa em praia, em Gregório de Matos xingando a população inteira, falando que ninguém falava a verdade. E era muito similar, não é? O que ele fala aqui? Ele fala que qualquer uma era içado a um alto posto, né? Ele falou mal de todos os governadores possíveis, eu acho. Só teve um assim que eu sei que ele não falou muito mal. Pelo menos não chegou assim na gente. O que ele falou que foi o que mandou ele para Angola. Mas os anteriores, ele falava isso, que eles chegavam naquele cargo não porque eles eram capazes, mas era porque eles tinham bem nascido, porque eles tinham gente poderosa dizendo para eles ficarem naquelas posições. Não que isso aconteça hoje em dia, principalmente no mundo corporativo, né? Depois ele fala de gente fofoqueira. Você percebeu que ele está falando que o alto é ruim, mas o baixo também não vale muito, né? Que é fofoqueira. Não que a gente saiba o que é isso. Pessoas que ficam espreitando, né, a vida alheia. Hoje é no Facebook, no Instagram, não é mesmo? Ele também fala que se levava a praça e ao terreiro. Terreiro nessa época significa quintal, tá? E essa era a ideia de que era tanto no privado a coisa ruim acontecendo, quanto no público. E que isso era o que era na época a Bahia. Você percebe como esse homem, ele ousou e acabou com todo mundo da época? Porque ele não foi mandado para fora assim sem querer. Então, essa poesia satírica do Gregório é exatamente isso. É o homem que ousou falar o que ninguém falou. É a parte que eu mais gosto dele, por isso que eu só falei disso. Mas é a parte que provavelmente vai cair mais na FUVEST.
FUVEST, porque eu acredito que seja muito dessa característica dele, de falar em tempos difíceis, o que ninguém teria coragem de falar, que fez ele famoso. E eu acho que, no fundo, existe um lado educativo nisso, né? Da gente se opor aos ditames, mesmo quando pode ser um pouco perigoso. Mas cuidado quando você faz isso. Eu vou pedir para pôr a última poesia, o epigrama. Esse daí a imagem não está muito boa, nem o áudio, mas você finge que está. Porque é uma gravação do Museu da Língua Portuguesa, que tinha no 3º piso, vocês sabem onde era? Vocês conheceram o Museu da Língua Portuguesa? Não, né? Vocês são novinhos. Ai, das Deus, né? Então, no Museu da Língua Portuguesa, no 3º piso, tinha uma parte que era fixa. E se declamava algumas coisas, se falava, tinha vídeo, a Fernanda Montenegro explicando como a língua portuguesa surgiu também. Coisas desse tipo. E aí esse é um pedaço do epigrama, que é a poesia mais famosa do Gregório, que parece que foi escrita ontem, mas foi escrita há mais de 300 anos. Por favor. Que falta nessa cidade verdade, que mais por sua desonra, honra. Falta mais que se impõe vergonha. O tema viver se expõe, por mais que a fama exalta. Numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha. Quem após desse socrócio, negócio. Quem causa tal perdição, ambição. E o maior dessa loucura, usura. Notável desaventura de um povo honesto e sandeiro, que não sabe o que perdeu, negócio, ambição, usura, e que justiça resguarda, bastarda, é grátis distribuída, vendida, que tem que a todos assusta, injusta, fala-nos Deus o que custa, o que é o rei nos dá de graça, que anda a justiça na praça, bastarda, vendida, injusta. A Câmara não acode, não pode, pois não tem todo o poder, não quer. É que o governo a convence, não vence. Quem haverá que tal pense, que uma Câmara tão nobre, por ver-se mísera e pobre, não pode, não quer. Então, se eu falasse pra você que foi escrito pelo Racionais MC, principalmente com esse fundinho musical, você acreditaria, não acreditaria? Eu sei que te enganaria. Mas não foi. Foi o Gregório de Matos. E ele fala de uma sociedade que parece que não mudou muito, né? De homens poderosos com todo o poder que podiam fazer alguma diferença, mas eles escolhem não fazer. De uma sociedade que está cheia de vergonha, que falta verdade, que falta honra. E isso é um retrato do Brasil do século XVII e infelizmente muito parecido com o Brasil do século XXI. Então eu acho que vocês como vestibulandos teriam esse olhar aguçado e crítico que o Gregório pode fazer surgir em vocês. É extremamente importante, não só para fazer a prova no dia, nem para responder as questões ali da FUVEST, mas para vocês ter uma visão crítica de mundo que vai te ajudar, por exemplo, a escrever melhor e fazer uma redação muito mais poderosa. Porque você percebe que ele tem ele fala muito bem, né? Ele tem o domínio da fala. E isso é uma característica também da época, que a fala era muito rebuscada. Eles pensavam muito bem no jogo de palavras que eles iam fazer. Isso é extremamente presente no Gregório de Matos. Um homem extremamente culto, que viveu entre os ricos, mas que também viveu entre os pobres, que escolheu fazer da vida dele que foi uma grande poesia, né, de falar a verdade. E é por isso que eu acho que a FUVEST fez vocês lerem. Eu espero que vocês tenham entendido o que é para ler. Todo mundo entendeu? Fale comigo, eu vou ler. Eu vou ler. Quem já leu? Fala, eu já li. Tá bom, eu vou ler. Vai comigo, eu vou ler. Eu vou ler. Em 2019. Eu vou ler. Em 2019.
vamos fazer dedinho cruzando, ó. Eu vou ler. Em 2019. Você precisa ler antes de novembro, só pra você entender. Novembro você tem uma prova, é um pouco importante, é bom que você leia antes. E é bom também para você fazer sua redação do Enem. Você percebe como ele é atual, como você pode usar ele para falar de realidades diferentes, como você pode trazer ele, citar alguns trechinhos, decore, verdade, honra, vergonha, só decore essa parte e usa na sua redação. Causa um impacto pra gente que é corretor, não causa? Causa sim, a gente fala, opa, leu, ufa, esse leu. Faça alguma coisa criativa com o que ele falou. E fique com esse ensinamento de que o mundo não era tão simples quanto parece. Quando a gente estuda história, literatura, parece que era só simplesinho, né? Só tinha aquela camada, todo mundo entrava na camadinha lá que você aprende lá nas piramidezinhas. Não era tão simples, as pessoas não pensavam todas iguais, existia gente que ia contra tudo. E esse, do século XIX, do século XVII, no Brasil, foi o Gregório de Matos. Então, obrigada pela atenção. Alguma pergunta? Sim. Eu não carrego microfones, que eu já estou usando. É que a FUVEST gosta muito de fazer comparações nas perguntas, né? Então, quando tinha Memórias Póstumas e os outros livros, na segunda fase, principalmente, ela fazia muita comparação. E aí, eu não sei se faz muito sentido, mas existe algum outro ator ou pessoa que seja significativa pra gente comparar com o Gregório? Quando eu penso um pouco sobre como ele saía nas ruas declamando essas coisas, me lembra Sócrates, que também saía nas ruas caminhando com um jeito meio doido, assim, tentando dialogar com as pessoas. E aí, eu não sei se faz muito sentido essas comparações. Eu acho que o Gregório se sentiria honrado com a sua pergunta, falaria, é igualzinho. Ou então com o Alto da Barca no Inferno, né? Que ele fazia justamente a crítica também. Sim, é possível que a FUVEST, desculpa, eu falei muito Gregório, muitos R's na cabeça. É possível que a FUVEST faça essas ligações. Um dos homens que era extremamente irônico, que você percebeu que o Gregório era irônico, né? A pessoa que fala aquilo não é uma pessoa normal. Ele era extremamente irônico, é o Machado. O Machado, ele é irônico, ele critica todo mundo, ele falava, o Quincas Borba, por exemplo, tinha essa coisa do louco, né? Que o Gregório com certeza tinha essa fama, você percebe, né? Alguém que falava isso, a gente lê hoje e fala, esse cara não batia muito bem, não. E essa coisa da loucura, do homem que vai contra, que enxerga além, eu acho que pode ser sim jogado junto com o Machado, por exemplo. Acho que pensando junto com essa pergunta também, e como você falou de é difícil, eu olhei o microfone, eu te entendo. Intertextualidade. Isso aí. É que eu estava pensando muito em como essas poesias satíricas e também as lírico-amorosas lembram muito o trovadorismo. E aí, tipo, qual que seria então meio que a diferença ou o paralelo que isso pode fazer, entende? O trovador, primeiro, ele era musicado. Vocês lembram disso? Que tinha o mocinho lá tocando, o trovador tocando com instrumentos. A poesia tem essa origem musicada. Então, assim, a literatura mais antiga, ela não é narrativa, tá? Ela já é poesia, o que já torna bem parecido. As poesias, essa questão lírico-amorosa, a gente chama de temática, que é um tema que é frequente na literatura no mundo inteiro. Quando você pensa, por exemplo, esse turu-turu-turu aqui dentro, você não percebe, mas há trovadorismo nisso, porque está trazendo a questão lírico-amorosa, que vai perpassar tudo isso. E pode sim que você fazer uma ligação com o trovadorismo nesse caso, tá bom? Mas qual seria a diferença? A diferença? Por exemplo, o jogo de palavras é mais... O trovadorismo, primeiro, que não era nem português, né? Era galego-português. Daí já é uma diferença bem marcante. Outra diferença é que os jogos de palavras do barroco, ele trabalha muito essas coisas duais. Então, por exemplo, o escuro, o claro, o amor dolorido, o céu, o terreno. Tem muitas essas coisas religiosas embutidas ali, que já bem revelam que é o barroco. É só a gente pensar, por exemplo, na pintura. Vocês conhecem a pintura barroca? É que eu achei que não ia dar pra mostrar. A pintura barroca, por exemplo,
A gente pensa no Caravaggio, você vai ver tudo muito escuro atrás, e aí um santo, uma figura muito clara, muito brilhosa, porque tem essa dualidade em todo o barroco, em todas as áreas que vai ter barroco, você vai conseguir ver. Ficou claro? Eu acho que também tem a ver com o período, né? Porque o trovadorismo, sabe o que eu vi? Se você quiser falar na Idade Média, porque tem uma... Ah, período, sim. É porque ela está falando do período. Por exemplo, o trovadorismo é da Idade Média, então, por isso que também é galego-português, ainda não é nem português de verdade, então é a Idade Média. E o barroco é da Contra-Reforma, já seria vários anos de diferença.